Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Imposto de renda. Receita abre consulta ao primeiro lote nesta sexta. Maranhão registra condenação por mensagens racistas. Balsas. Jovem pode responder por infanticídio após morte de recém-nascido. Guimarães. Operação policial prende suspeito de integrar facções. Maranhão na mira. Operação prende suspeitos de golpes milionários com Pix falso. Estado registra queda histórica no atraso de certidões de nascimento. Novo complexo reforça a segurança no Itaquibacanga. Festival Guarnicê da UFMA anuncia filmes das mostras paralelas. Humor maranhense toma conta da Quinta Cultural do Sesc. Política com Felipe Clã. Cada qual no seu palanque. Lula prefere o apoio do PT maranhense ou do MDB mais centrão? Economia com Wagner Matos. Empréstimo consignado do INSS tem novas regras. Segurança Pública com Paulo Henrique Matos. O novo plano de segurança pública do governo federal. No esporte, Sampaio perde primeiro duelo na LBF 2026. Arthur Elias convoca Marisa e Ari Borges para amistosos contra os Estados Unidos. E Cartódromo Internacional de Imperatriz vai ser reaberto na próxima semana. No Rádio Opinião, a Superintendência de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão com o titular Silas Nogueira de Mello. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Quinta-feira, 21 de maio de 2026. Hoje é o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. É Dia Mundial da Proteção ao Aleitamento Materno. Dia da Língua Nacional. Dia do Profissional de Letras. E Dia do Afiliado. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106, 7 horas 22 minutos. Mandando um alô aqui para Mari Silva Mourão, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, todos no YouTube. Vamos aos destaques dos principais impressos do dia. Sete horas 22 minutos. Bom dia, sim. Sempre, né, Mayra Nogueira? Isso aí, vamos aos destaques agora. Vamos aos destaques dos principais impressos da capital maranhense. A gente começa com o Imparcial e você confere aqui nos modais de vídeo da Rádio Universidade, no YouTube, Universidade FM 106, no site www.universidadefm.ufma.br ou diretamente no nosso aplicativo, que você pode baixar diretamente no nosso site. Aqui em O Imparcial, manchete. Hoje a gente está atrasadinho, vai só as manchetes mesmo, viu, Mayra? Em O Imparcial, eleições 2026, governador Brandão filia-se ao MDB e fortalece a sua base. É isso aí, articulação política em torno da filiação do governador do Maranhão, Carlos Brandão, ao Movimento Democrático Brasileiro, MDB, sob o aval do ex-presidente José Sarney, ganhou dimensão nacional e pode se tornar um dos movimentos decisivos para o tabuleiro eleitoral maranhense nas eleições de 2026. Mayra Nogueira. Deputados votam a favor de adiar o fim da escala 6x1. 4 dos 18 deputados federais do Maranhão assinaram uma polêmica emenda que altera de forma significativa a proposta de emenda à Constituição PEC, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1 no Brasil. É isso aí. Esse foi o assunto de ontem, quarta-feira, do Agenda Pública, tá? Trouxemos aqui 3 representantes, um da academia, um da Associação Comercial e outro do Sindicato dos Urbanitários. A gente conversou um pouco sobre isso e você pode conferir na íntegra no YouTube da Rádio Universidade ou diretamente lá no nosso site. Vá lá, tem algumas informações interessantes, enfim, o diálogo bom e sadio. 7 horas e 24 minutos, Mayra Nogueira, vamos ao
ao Jornal Pequeno, que neste dia 21 tem como manchete 7 horas 24 minutos. Agora, daqui a pouquinho, informações do trânsito. Você pode já se adiantar. 992-17-2647 é o nosso WhatsApp. Na manchete do Jornal Pequeno, transporte precário na zona rural de São Luís volta ao debate na Câmara. A população está cansada. Com certeza. Vereadores manifestam preocupação com os impactos da redução das linhas para moradores de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, instalados no Maracanã. Outro destaque, Mayra. Em Brasília, Brandão reforça a agenda por habitação popular no Maranhão. E Maranhão Livre da Fome será apresentado em missão internacional sobre inovação digital na Europa. Esses são os destaques dos principais impressos. São 7 horas e 25 minutos. Daqui a pouquinho, destaques da internet. Vamos para o trânsito agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7 horas e 25 minutos. Aqui as primeiras informações. Observamos aqui alguns pontos principais, né? A Avenida Jerônimo de Albuquerque, trânsito está fluindo neste momento, demandada, mas fluindo, com o trânsito fluindo. A mesma coisa lá na Avenida dos Franceses e aqui na Avenida dos Portugueses, entrada da área Itaquibacanga, o trânsito começa a ficar um pouquinho mais demandado, né? Borges Júnior tem mais informações, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia a todos. Informações da Jerônimo de Albuquerque, ali aquele trecho na altura do bairro Angelim, Bequimão. Nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque, quem sai da Coab, sentido Angelim, fluxo intenso, às vezes lentidão nesse trecho aí, ali na altura do Angelim, chegando no Bequimão, seguindo até o elevado da Coama. Isso nesse sentido, trânsito bastante carregado neste momento. No sentido inverso, número considerável de veículos, mas o trânsito ele flui melhor aí se comparado os dois trechos da via. Mais à frente, na altura do bairro Coafuma, fluxo intenso no sentido centro, sentido elevado do trabalhador, sentido contrário da mesma forma, número considerável de veículos, mas fluindo. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7 horas e 26 minutos agora. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Notícias da cidade. Borges, vamos ao noticiário, trazendo informações sobre imposto de renda. A Receita abre consulta ao primeiro lote amanhã, sexta-feira. A consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda 2026 vai ser disponibilizado nesta sexta-feira pela Receita Federal. Vai ser, então, liberado a partir das 9 da manhã. A previsão é de que cerca de 9 milhões de contribuintes, de beneficiados, aí sejam alcançados. E para saber se o valor caiu na primeira leva, basta acessar o site da Receita, o aplicativo Meu Imposto de Renda. O contribuinte ele precisa informar o CPF, data de nascimento e o ano da declaração 2026. Quem enviou a declaração até o dia 10 de maio tem mais chances de receber agora no primeiro lote. A ordem de entrega ela continua sendo um dos critérios principais. O pagamento ele prioriza idosos, pessoas com deficiência ou doença grave, também professores e contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via Pix.
Nos últimos anos, os lotes cresceram. Em 2025, mais de 6 milhões de pessoas receberam restituição já na primeira etapa. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. Mayra Nogueira. Borges, falando agora sobre o Maranhão, que está registrando aí a condenação por mensagens racistas. Muito interessante aí essa informação, Borges. Condenação a 2 anos de prisão por injúria racial e racismo. Essa foi a pena da justiça a uma mulher. A condenação após o envio de mensagens ofensivas contra outra mulher em Grajaú, interior aqui do estado. O crime ele teria sido motivado por ciúmes. As mensagens elas foram descobertas no celular do companheiro da vítima. Entre os ataques, a acusada usou termos racistas como carvoeira, projeto de carvão e chocolate queimado. Durante, então, o depoimento, a mulher ela admitiu ter enviado as mensagens, alegou que não teve a intenção de discriminar, disse ainda que a conversa era privada e, na decisão, então, o juiz Alexandre Nascimento de Andrade destacou que injúria racial é equiparada a crime de racismo, não existe brincadeira, não existe racismo recreativo, é crime, e segundo então a sentença, as expressões atingiram diretamente a dignidade da vítima, reforçaram aí estereótipos ligados à cor da pele. A pena ela vai ser cumprida em regime aberto. A condenada também vai ter que prestar serviços comunitários, pagar um salário mínimo a uma entidade social, além de ficar com os direitos políticos suspensos, isso durante o cumprimento da pena. Adalberto, Mayra. Após o break, tem Paulo Henrique Matos falando sobre segurança pública e agora tem break, é isso, Mayra? Isso. Aposentado. Aposentada. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentados sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Sete horas 31 minutos agora, tem quadro de segurança pública com o especialista, pesquisador Paulo Henrique Matos. Paulo, bom dia. Hoje você fala sobre o novo plano de segurança pública do governo federal, não é isso? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Mayra. Bom dia, Borges, Adalberto, ouvintes da Rádio Universidade e do jornal Rádio Universidade. Então, Adalberto, essa semana o nosso quadro faz uma análise sobre um novo plano de combate à criminalidade lançado pelo governo federal nos últimos dias. E esse plano, ele visa combater, naturalmente, não só o crime organizado como um conjunto de ações delituosas, mas também pequenos crimes do cotidiano, pequenos crimes do dia a dia, como, por exemplo, os roubos e furtos de celulares. Então, o que acontece é que esse plano apresenta, obviamente, alguns pontos fortes, que merecem, inclusive, elogio, mas, ao mesmo tempo, ele traz alguns desafios no seu processo de implementação. Então, o que chama atenção no anúncio desse novo plano, né, desse novo pacote de combate ao crime que foi lançado pelo governo federal, pelo menos na teoria, é uma mudança na postura. Ou seja, durante décadas, a segurança pública no Brasil ela preferiu apostar em ações isoladas, ações reativas e que eram basicamente focadas no confronto direto entre as forças de segurança e os criminosos. Só que esse novo plano, né, ele tenta mudar esse eixo, ou seja, ele aposta mais em inteligência e em cooperação entre os estados e, principalmente, algo que a gente já insiste há muito tempo,
no sufocamento financeiro dos grupos faccionados, né? No sufocamento financeiro dessas organizações criminosas. Como a gente sempre fala, né? Follow the money, siga o dinheiro, e a partir daí estrangule essa fonte de recursos das facções. Então, rastrear o patrimônio e combater a lavagem de dinheiro, ela faz todo sentido hoje em dia, porque o crime organizado, já disse várias vezes, ele opera em rede. Então, as facções não são mais apenas grupos armados que controlam a esquina de um bairro, mas, na verdade, eles acabam gerenciando rotas transnacionais e conectam mercados que vão desde o tráfico de drogas e armas, passando pelo contrabando, até a lavagem de recursos financeiros. E isso acaba misturando dinheiro ilícito com a economia legal. Então, dentro dessa estratégia que foi anunciada pelo governo, nós temos o fortalecimento da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, chamada de FICO. Essa Força Integrada, ela é coordenada pela Polícia Federal e é um dos pontos estratégicos do novo pacote de medidas. Então, como o crime não respeita fronteiras, quando um Estado isoladamente atua sozinho, ele só espanta os criminosos para a cidade ou para o município vizinho. Então, a proposta da FICO, né, dessa força integrada, é justamente colocar policiais federais e estaduais na mesma mesa para juntos, né, golpearem a estrutura logística e os chefões dessas organizações, e não apenas aquele operador periférico, né, que fica lá na ponta da atividade criminosa. Só que, olhando para os desafios reais desse plano, a gente precisa despertar para alguns problemas. Por exemplo, o governo ele divulgou linhas de crédito de até 10 bilhões de reais para os estados. Só que a liberação desse recurso depende da capacidade de endividamento de cada um deles. Ou seja, estados que já enfrentam crises fiscais graves dificilmente vão conseguir ter acesso a esses recursos. Além disso, existe um montante de 1 bilhão de reais para aplicação imediata, mas que esbarra em um velho problema do Brasil, que é as condições de aplicação desses recursos. Ou seja, não há tecnologia. Em tese, esse 1 bilhão é para investir em tecnologia, mas nós temos, no Brasil, uma velha carência tecnológica. Nós temos ainda velhos déficits de investigação e também temos um problema que é gravíssimo, que são as profundas desigualdades regionais que marcam as polícias por todo o país. Então, a gente entende, eu particularmente entendo, que para que um programa com toda essa ambição funcione de verdade, o Brasil precisa primeiro romper com a lógica estritamente eleitoral dessas iniciativas de segurança pública e pensar o debate numa perspectiva não de uma política de governo, mas de uma política de Estado. E esse é o grande problema. O medo da população, ele costuma ser comumente explorado para vender soluções mágicas e imediatistas que acabam gerando impacto na mídia, mas não mudam, de fato, a estrutura do crime a longo prazo. Então, pesquisas recentes, que inclusive nós vamos trazer ao longo do nosso quadro, mostram que existe um sentimento coletivo real de vulnerabilidade em relação à segurança pública. E esse debate sobre a segurança pública precisa, sim, ser trazido à tona pela imprensa, por pesquisadores, por aqueles que participam ativamente desse debate. Então é isso, Adalberto Mayra Borges e ouvintes do jornal Rádio Universidade. Paulo, aproveitando aqui a sua presença, claro, eu tenho só um questionamento, né, porque algumas linhas, né, da oposição criticaram, né, também alguns especialistas, enfim, pessoas que comentam sobre segurança, que esse plano ele veio
um pouco tarde. Essa que é a impressão? Tu tiveste essa impressão também? É por isso que eu comentei, logo no final, que o debate sobre segurança pública no Brasil, ele precisa ser permanente, precisa ser uma política de Estado e não de governo, porque acaba soando como uma medida eleitoreira, soando apenas como uma injeção de recursos temporária que vai e que está gerando, né, um debate enorme, que está mobilizando os institutos de pesquisa, mas que acaba se apresentando muito mais como mais um espetáculo midiático para tentar conquistar votos, ou seja, muitos alegam que é uma medida populista, que deveria ter sido tomada no governo. Então, repito, tem que ser uma política de Estado e não de governo, e não de um final de governo, dando a entender ou tendo a aparência de que é uma medida desesperada, uma última tentativa para angariar votos. Em certa medida, eu concordo com os críticos nesse sentido. E eu costumo dizer que tanto esquerda quanto direita, nesse sentido, quando diz respeito ao tema da segurança pública, acabam se comportando da mesma maneira, tomando medidas reativas, espetaculares, que surtem apenas um efeito de curto prazo, mas que a médio e longo prazo são ineficientes. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Paulo Henrique Matos, especialista em segurança pública, né? Lembrando também, né, que vocês tiveram um encontro, o Marco Saldanha comentou aqui também no último sábado, né, para falar ali sobre... Rapaz, foi... Como foi? Foi bom? Foi bom o encontro? Cara, foi marocando a história, muito bom. A gente discutiu sobre a falsa ideia de que São Luís já foi outrora uma cidade pacífica, tranquila, e aí a gente acabou desconstruindo esse discurso, e eu, inclusive, tentei tocar corações para trazer mais pessoas para esta, aspas, quadrilha de pesquisadores que se dedica a pensar a história social do crime como um dos pilares para a compreensão do Maranhão, do Brasil também. Maravilha, maravilha. Paulo Henrique, muito obrigado pelas informações. Esperamos você quinta-feira que vem com mais comentário de segurança pública aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia. Com certeza. Bom dia a todos e todas e um bom final de semana, já antecipando. Um ótimo final de semana. Mara Nogueira, vamos aqui à Dica Saudável. A gente volta já já com mais informações no Jornal Rádio Universidade. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos ou gestão hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas. Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, Quarto Conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Dica saudável. O consumo excessivo de bebida alcoólica pode trazer prejuízos à saúde e afetar o funcionamento do organismo. Em muitos casos, o hábito começa de forma social, mas o exagero pode gerar consequências físicas e emocionais,
Quando o consumo se torna frequente, o corpo pode apresentar sinais importantes de alerta. Confira agora alguns malefícios do excesso de bebida alcoólica. Primeiro, o consumo em grande quantidade pode prejudicar o funcionamento do fígado e aumentar o risco de doenças. Já o excesso de álcool pode afetar o sono, a memória e o equilíbrio emocional. Por fim, o hábito frequente também pode contribuir para problemas cardiovasculares e comprometer a qualidade de vida. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Cotação do dólar e do euro. E vamos à cotação do dólar e do euro, começando pelo dólar, que teve queda de 0,74%, na cotação está a R$ 5,00. O euro teve queda de 0,56%, cotado a R$ 5,81. Quem chega agora é Wagner Matos, para trazer a análise da economia. Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Hoje você traz informações, análise sobre empréstimo consignado do INSS, que está com novas regras, não é isso? Bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, para a Mayra e amigos da Rádio Universidade. Meu amigo, nós tivemos aí essa novidade da mudança de regras para o empréstimo de consignados para os pensionistas e aposentados do INSS. Agora, o crédito consignado para aposentados e pensionistas passa a ter novas regras. Começou a partir dessa terça-feira, com destaque para a obrigatoriedade de validação por biometria facial. Isso é uma segurança a mais, Adalberto, que depois daquele escândalo aí do INSS, aí as regras mudaram e agora reforçam. A contratação do empréstimo com desconto em folha, ela vai ficar agora mais segura, mais criteriosa. A medida pode ser feita pelo aplicativo ou pelo meu site INSS e faz parte de conjunto de medidas voltadas ao aumento da segurança nas operações e prevenções da fraude. De acordo com o INSS, a exigência de anuência biométrica, ela vai seguir uma lei que foi estipulada agora em 2026, e também por causa da recomendação do Tribunal de Contas da União. É isso aí, Wagner. Estava fazendo aqui revendo aqui a alimentação do nosso computador, nós estamos aqui. Beleza, olha só, o que isso aí vai significar justamente para essas pessoas, né? Essas novas regras, isso aí está facilitando, está melhorando justamente esse acesso, e como é que vai ser esse processo, né? Qual a expectativa justamente para que vai ser de avanço, vai ser de retração, enfim, qual a expectativa justamente sobre essas novas regras? Olha, Adalberto, o segurado que solicita agora empréstimo, depois dessa medida, ele vai ter aí alguns critérios para estar seguindo. Primeiro, ele vai elaborar a proposta, que é enviada através do aplicativo Meu INSS, e aí, na hora que ele faz essa solicitação, ela fica pendente de confirmação. Aí o beneficiário terá que ter até 5 dias corridos para validar a operação pelo reconhecimento facial. A confirmação poderá ser feita pelo aplicativo ou pelo site do Meu INSS. Caso a biometria não seja realizada no prazo desses 5 dias corridos, o contrato será cancelado automaticamente. A nova legislação também proíbe a contratação de empréstimo consignado por telefone ou por meio de procuração de terceiros.
essa era uma das principais causas de fraude. Então, agora está suspenso através dessa modalidade. E aí, Adalberto, vamos dizer, a ampliação do prazo máximo de pagamento foi de 96 para 108 meses, ou seja, 9 anos, com possibilidade de começar a pagar as parcelas apenas 3 meses após a assinatura do contrato. Isso aí significa o que é? O período de carência. Isso aí vai facilitar muito as pessoas a começarem a organizar para começar a pagar as suas parcelas após esses 3 meses do período de carência. A redução da margem do consignado, ela foi reduzida. Ela passou de 45% para 40% da renda mensal. Isso aí é para evitar aqueles abusos que estavam acontecendo, de muitas pessoas estarem endividadas e aí acaba comprometendo um pouco mais. A redução foi de 5%, mas já ajuda as pessoas a fazerem esse controle da sua dívida e aí adequar o seu orçamento familiar e mensal de acordo com a sua possibilidade de pagamento, para não comprometer toda a parte de aposentadoria e a pensão, que a gente sabe que tem as outras despesas. E, de acordo com o INSS, o percentual não utilizado em cartões consignados e cartões de benefício poderá ser incorporado ao empréstimo consignado tradicional. E aí, Adalberto, na prática, como é que funciona isso? Se o beneficiário não usar toda a margem disponível nos cartões, a sobra pode ser direcionada ao empréstimo consignado comum. Então, aqueles pensionistas, aposentados que tinham cartão consignado, que, vamos dizer, você tem 2 modalidades, o empréstimo através do cartão consignado e a outra através do empréstimo direto, que é descontado na folha. Se você não utiliza o limite do cartão consignado, automaticamente ele se volta para o empréstimo consignado, e que aí entra essas novas regras de carência de 3 meses, ter aí um prazo de até 108 meses, aí você consegue fazer esse planejamento. Então, Adalberto, vamos dizer, é uma solução aí para aqueles que estão com as finanças desorganizadas, e aí, com essas novas regras, a gente elimina muita possibilidade de fraude, porque não pode ser feito mais contratação por telefone ou por procuração de terceiros, que era uma das principais fraudes. Wagner, para a gente finalizar, vai dar uma intenção aí para esquentar a economia? Olha, Adalberto, vai diminuir um pouco a inadimplência. A gente sabe que os aposentados e os pensionistas no país todo, eles têm uma grande parcela, principalmente nesses pequenos municípios que a gente tem no interior do estado, e isso aí faz movimentar a economia desses pequenos municípios. E aí, Adalberto, a gente acredita que o endividamento deve diminuir, aqueles que estão inadimplentes conseguem fazer uma negociação, esticar o prazo, que agora foi de 96 meses para 108 meses, então isso aí é uma possibilidade de estar aumentando, e aí a gente cria essa expectativa de ter aí um movimento melhor da economia, principalmente fora dos grandes centros urbanos. Wagner, muito obrigado pela análise, espero você segunda-feira com mais análise aqui da economia no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia e um ótimo final de semana. Eu que agradeço, meu amigo, um abraço para você, para minha amiga Mayra e para todos os amigos do Jornal Rádio Universidade. Grande abraço, bom final de semana, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Para Nogueira, agora tem Borges Júnior com mais informações no noticiário, né? Borges, aliás, Mayra, o que Borges vai falar agora?
Borges está trazendo já aí as informações diretamente de Balsas, que um jovem pode responder por infanticídio após morte de recém-nascido. Não é isso, Borges? A Polícia Civil investiga a morte de um recém-nascido. A criança lá foi encontrada dentro de um vaso sanitário, caso acontecido no povoado Aldeia, zona rural de Balsas. Segundo a polícia, uma criança de 11 anos foi quem encontrou o bebê, foi quem localizou, depois de ter encontrado, então, a criança. Ela pediu ajuda aos moradores da região. A vítima, ela ainda foi levada para o hospital, o recém-nascido, mas já sem vida. O corpo, ele apresentava sinais de violência, foi encaminhado ao ML, ao Instituto Médico Legal de Imperatriz. O corpo vai passar por perícia. O delegado Davi Passada, ele acompanha o caso, informou que a mãe da criança é uma jovem de 20 anos e foi autuada e permanece internada por causa do parto. A suspeita, ela é suspeita, está sob custódia e pode responder pelo crime de infanticídio. Mayra Adalberto. Borges, olha só, falando agora, né, também nesse noticiário falando sobre crime, né, em Guimarães, a operação policial prende suspeitos de integrar facção, é isso? Isso, a Polícia Civil realizou uma operação contra o tráfico de drogas e prendeu 4 suspeitos de integrar facções criminosas em Guimarães, a cidade a 204 quilômetros aqui de São Luís. Aconteceu essa ação no dia de ontem e os grupos rivais, eles disputam pontos de venda de drogas naquela cidade, e os confrontos armados entre os criminosos estavam se repetindo, se intensificando e vinham assustando moradores da região. Durante, então, as buscas, os policiais fizeram algumas apreensões, foram apreendidas pistolas, revólver e espingardas, também apreensão de munições, drogas, celulares e ainda dinheiro em espécie. Os 4 suspeitos, eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, também por posse irregular de arma de fogo. Os nomes dos 4 suspeitos, das 4 pessoas que foram presas, não foram divulgados. Essa operação que chegou a esses 4 elementos, ela foi batizada de Ruptura, operação que contou com o apoio das delegacias da região, também policiais militares e ainda equipes especializadas, cães farejadores. Adalberto, Mayra. Borges, faltando 9 minutos para as 8, a gente continua aqui agora falando do Maranhão na Mira, que é uma operação que prende suspeitos de golpes milionários com Pix falso. Mayra, prisões acontecidas nesta quarta-feira, efetuadas pela Polícia Civil. Na mira estava um grupo suspeito de aplicar golpes em transferências bancárias e também transferências via Pix. As ações aconteceram aqui no Maranhão, mas também em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Investigações, elas apontaram que a quadrilha teria movimentado quase 5 milhões de reais. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$1.900.000, bloqueio em contas e bens ligados aos investigados. E, de acordo aí com a polícia, os criminosos, eles criavam páginas falsas de bancos digitais e pagavam então anúncios na internet para atrair vítimas. As vítimas, ao acessarem os links, as pessoas digitavam dados pessoais e bancários, isso porque acreditavam se de um site oficial. Então, de posse dessas informações, os suspeitos, eles conseguiam entrar nas contas verdadeiras das vítimas e faziam transferências indevidas. A polícia informou ainda que pelo menos 18 pessoas foram prejudicadas pelo esquema. Até o momento foram identificadas essa quantidade de pessoas e durante a operação outras 2 pessoas foram presas. Prisões em flagrante por tráfico de drogas. Durante a operação, cerca de 10 quilos de maconha foram apreendidos. Agora, as investigações, elas continuam, elas seguem. Intuito aí busca identificar mais possíveis envolvidos nesse esquema, também rastrear o dinheiro desviado. Mayra, Adalberto. Borges, para a gente finalizar essa parte aqui das notícias, mudando de assunto um pouquinho, né? Saindo do crime, do noticiário criminal, indo para uma coisa um pouco mais positiva. O Estado está avançando aqui na emissão de certidões de nascimento, né?
Adalberto, Maranhão atingiu em 2024 o menor número de subregistros de nascimento já registrado pelo IBGE. Os dados eles demonstram que apenas 1,94% das crianças ficaram sem registro nos primeiros 90 dias de vida. O número, ele mostra um avanço importante. Em 2015, mais de 12% dos bebês maranhenses não eram registrados dentro do prazo legal. No ano passado, o índice era de 2,94%. E de acordo, então, com o levantamento, o resultado de um trabalho, ele seria resultado de um trabalho conjunto, trabalho da união entre o judiciário, cartórios, prefeituras, maternidades e também órgãos públicos. Entre as ações que ajudaram nessa redução estão os postos de registro instalados em maternidades. Hoje, o Maranhão conta com 128 unidades nesse modelo. Elas permitem emitir a certidão antes mesmo da alta hospitalar. O IBGE informou ainda que mais de 92 mil nascimentos foram registrados no estado em 2024. Mas, apesar desse avanço, ainda há cidades no sentido contrário, como Junco do Maranhão, Luiz Domingues e Carutapera. Essas cidades ainda apresentam índices elevados de subregistro. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Para quem está ouvindo, acompanhando a gente aqui, ainda tem entrevista, tá? Na próxima hora, né, do Jornal Rádio Universidade, no Rádio Opinião, Superintendência de Relações Internacionais da UEMA. A gente vai conversar sobre essa atuação com o titular, o professor Silas Nogueira de Mello. Tem também esporte, tem muita coisa e, claro, política com Felipe Clã. O que é que tem agora, Mara Nogueira? Voltamos já com o Rádio Ciência. Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. E pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras. Estudo da UEMA defende medidas mais eficazes do Estado brasileiro na proteção das comunidades quilombolas de Alcântara. Você sabe qual a origem da palavra quilombo? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Estudo da UEMA defende medidas mais eficazes do Estado brasileiro na proteção das comunidades quilombolas de Alcântara. O céu virou sinônimo de progresso em Alcântara, município localizado a 30 quilômetros de São Luís. Desde a década de 1980, a região ganhou destaque internacional com a instalação do Centro de Lançamentos de Alcântara, principal base de lançamentos de foguetes da Agência Espacial Brasileira. Mas, no chão, essa imagem de progresso não se refletiu para centenas de famílias quilombolas que viviam ali muito antes do Programa Espacial Brasileiro existir. Mais de 312 famílias foram retiradas de suas terras tradicionais e levadas para agrovilas, definidas pelo governo federal, em áreas consideradas inférteis pelas comunidades e longe dos locais de plantio, pesca e dos cemitérios onde descansam os antepassados. Cerca de 171 comunidades quilombolas foram afetadas. Após décadas de denúncias e mobilização, o caso ultrapassou as fronteiras do país e chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que acabou condenando o Brasil pelas violações contra essas comunidades. Esse trajeto das remoções forçadas à condenação internacional foi pesquisado pelos acadêmicos de Direito da Universidade Estadual do Maranhão, Paulo Juan Silva Nunes e Gabriele Nascimento Costa. Gabriele comenta os impactos da instalação do centro de lançamento na vida e subsistência das famílias quilombolas.
Ao tratar de impacto e subsistência, é muito importante ressaltarmos que as comunidades deslocadas, em sua maioria, eram localizadas em regiões litorâneas, onde foi justamente a implementação do centro. E essa instalação do centro de lançamento de Alcântara desarticulou o modo de vida tradicional das comunidades quilombolas, a partir do momento que restringiu o acesso a áreas de pesca e roças, que eram ali essenciais para a subsistência. A transferência para as agrovilas, que eram locais denominados ali pela própria força, agravou a situação ainda mais, pois as famílias encontraram terras pouco férteis e distantes do mar, o que gerou uma insegurança alimentar fortíssima e também a quebra de laços comunitários. Então, percebemos que o que era um projeto de modernidade resultou em uma perda imediata e profunda de autonomia e de identidade para esses povos. Para entender como esse caso chegou até um tribunal internacional, o estudo começa resgatando a história das comunidades quilombolas de Alcântara. São grupos que ocupam territórios ancestrais, organizados de forma coletiva, com modo de vida baseado na agricultura familiar, pesca, extrativismo e em forte vínculo cultural e espiritual com a terra. Com a implementação do programa espacial, esse modo de vida foi rompido. As remoções para as agrovilas prejudicaram as práticas tradicionais de produção de alimentos. Também dificultaram o acesso a recursos naturais, além de distanciar as famílias de locais sagrados, como cemitérios. Para chegar a esse cenário, os pesquisadores analisaram as decisões judiciais e os relatórios do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que reconhecem a existência de mais de 3.300 famílias atingidas por decretos de desapropriação em Alcântara. A pesquisa mostra que a Corte Interamericana reconheceu a responsabilidade do Brasil pelas violações cometidas em Alcântara. A condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos representa aí uma vitória histórica, de fato, um grande marco para o movimento quilombola e um reconhecimento internacional de que o Estado falhou com seus cidadãos. Juridicamente, ela obriga o país a cumprir medidas concretas, como a titulação definitiva das terras e o pagamento de indenizações, e, simbolicamente, a sentença reafirma que o desenvolvimento tecnológico e a defesa nacional não podem ser feitos atropelando os direitos humanos. Agora, o Brasil está sob monitoramento internacional, que visa garantir que essas famílias recebam, enfim, a justiça que as esperam há décadas. A condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos obriga o Estado brasileiro a adequar políticas internas aos padrões internacionais de proteção aos direitos humanos. Mais que indenizações individuais, o estudo defende medidas coletivas que garantam segurança nos territórios, reparação simbólica e proteção cultural para essas populações. Um ponto fundamental aqui que precisamos ressaltar e observar com bastante crítica é que a sentença não é o fim do processo, mas sim o início de um desafio de gestão pública. E destacamos a importância da eficácia do Estado na execução dessas medidas. Não basta o Brasil ser condenado, é preciso que as instituições se articulem para que a titulação e as políticas de saúde e educação saiam do papel. A Corte Interamericana manterá o caso aberto e fiscalizará o cumprimento de cada ponto, garantindo que a justiça tardia de Alcântara se transforme finalmente em direitos concretos e efetivos. O estudo foi apresentado na 4ª Jornada Jurídica sobre os Direitos Humanos à luz do Direito Internacional no Brasil, da Faculdade Supremo Redentor. Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a origem da palavra quilombo, você sabe qual é? A palavra quilombo tem origem em línguas africanas de povos bantus, utilizado em regiões como Angola e Congo. O termo era usado para se referir a acampamentos, aldeias ou locais de reunião de guerreiros. No Brasil, a palavra passou a designar comunidades formadas principalmente por pessoas negras escravizadas que fugiam das fazendas e engenhos durante o período colonial e imperial. Esses espaços se tornaram símbolos de resistência, liberdade e organização coletiva, preservando culturas, tradições e formas próprias de viver.
Atualmente, as comunidades quilombolas são reconhecidas pela Constituição brasileira e lutam pela garantia de direitos territoriais, culturais e sociais. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. Previsão do tempo e tábua de maré. Nesta quinta-feira, o tempo deve seguir quente em São Luís, com predomínio de sol e possibilidade de uma pancada de chuva ao longo do dia. A temperatura em torno de 26 graus, com umidade alta. E para o Maranhão, o cenário geral aponta para a instabilidade típica da região, com chance de chuva em alguns momentos, especialmente à tarde e em áreas do interior. Agora a tábua de maré com Adalberto. Vamos lá, Adalberto. Mayra, hoje, dia 21, a primeira pré-amar vai acontecer, melhor dizendo, às 10h14 da manhã, com 5,5 metros. A segunda vai ser às 10h57 da noite, com 5,2 metros. A primeira baixa-mar foi às 4h04 da madrugada, com 0,9 metro. A segunda será às 4h42 da tarde, com 0,7 metro. Notícias do Brasil. Vamos agora ao noticiário nacional. Acompanhe com a gente as imagens também no site, no aplicativo e no site e no YouTube da Rádio Universidade. Tá? A gente começa aqui com Folha de São Paulo. Polícia Federal rejeita a delação de Vorcaro por falta de relevância. Investigadores consideram que proposta do dono do Master não acrescenta informações além das já colhidas na apuração do caso. Destaque também, governo Trump indicia Raul Castro por homicídio e pressiona Cuba. O cubano foi indiciado por suposto envolvimento na derrubada de 2 aviões civis por Cuba em 1996, com 4 mortos. Medida é, aspas, manobra política, disse Miguel Dias-Canel, atual líder de Cuba. 8h12, o que é que tem Mara Nogueira em o estado de São Paulo? No estado de São Paulo, o Congresso deve liberar repasse de cesta básica, trator e dinheiro nas eleições. Derrubada de veto de Lula atende a pedido de prefeitos e tem o apoio de Davi Alcolumbre. E ainda, decretos federais endurecem regras e a agência vai fiscalizar Big Techs. A regulamentação foca crimes graves que não exigem notificação judicial para a ação, conforme definido pelo Supremo. Para finalizar, Mara Nogueira, as manchetes nacionais, tem o Globo, tá? Em ritmo eleitoral, Lula acelera gastos e lança uma medida a cada 3 dias e meio. Subsídios e programas implementados pelo governo vão injetar quase 190 bilhões de reais na economia e pressionar inflação e contas públicas. Ainda como destaque em o Globo, Comando Vermelho usa drones de carga no transporte de armas e drogas. Sob treinamento de ex-mercenário da guerra na Ucrânia, olha só, o Comando Vermelho comprou unidades que medem 3 metros, percorrem 12 quilômetros e podem carregar 80 quilos, o que é suficiente para transportar 20 fuzis entre favelas. É uma tecnologia absurda em prol do crime. 8h13 agora. Mara Nogueira, vamos aos concursos de oportunidades agora, né? Inclusive, a gente começa, né, falando justamente da primeira oportunidade. Vamos de vinheta, vamos lá. E a semana começa com ótimas dicas.
Na verdade, é a gente aqui, iniciando com 3 concursos públicos, Mayra, da Prefeitura de Buriticupu, né, que fica a 395 quilômetros da capital. São mais de 3.300 vagas de níveis fundamental, médio, técnico, magistério e superior para os cargos de auxiliar operacional, agente de vigilância, secretário escolar, professor, assistente social, eletricista, entre outros. As inscrições seguem até o dia 1º de junho no site fsaduconcursos.org.br. Inscreva-se. Finalizando aqui, aliás, continuando, tem o programa de estágio da Alumar 2026. São mais de 50 vagas destinadas a estudantes de ensino técnico e superior para as áreas de operação, negócios e suporte corporativo. As inscrições vão até segunda-feira, dia 25, pelo site CIA de Estágios, ou seja, a Companhia de Estágios, quer dizer, né? Mas é ciadeestágios.com.br. Não perca. Para finalizar, tem o seletivo do Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, que oferece 2 vagas de níveis médio e superior em qualquer área para os cargos de agente de fiscalização e fiscal de atividades profissionais, distribuídas nos municípios de Caxias e São Luís. As inscrições são gratuitas pelo site croma.org.br, isso até domingo, dia 24. Participe. A redação aqui é de Elis Rodrigues. Rádio Opinião, né? Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre a Superintendência de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão. Para isso a gente recebe agora o titular, o Silas Nogueira de Melo. Bom dia, professor, seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, está me ouvindo bem? Sim, sem dúvida. Ótimo, também saúdo aí a audiência, a Mayra, um grande prazer, uma alegria estar aqui na Universidade FM. Satisfação nossa de recebê-lo. Professor, essa superintendência, né, de relações internacionais, cada vez mais as universidades, né, e aqui no estado não pode deixar de ser também, tem procurado a internacionalização. Eu queria que o senhor falasse justamente sobre a importância de termos, né, das universidades terem esses canais para desenvolvimento de atividades internacionais. Olha, Adalberto, esse é um canal fundamental, né? Os escritórios de relações internacionais. Não posso começar, ainda mais nesse espaço, não posso começar sem antes saudar, né, o professor Sávio, eu não sei se conhece, Francisco Sávio Sinfrônio, que ele é o responsável, era até pouco tempo atrás, eu acredito que ele ainda esteja na gestão aí da UFMA, que é um grande amigo, um grande colaborador, também uma referência em internacionalização. E assim como temos aqui o IFMA, a UEMASul, e também as faculdades particulares, a internacionalização, ela possibilita uma ampliação dos horizontes, é o que eu costumo dizer, né? No mundo cada vez mais globalizado, veja que um pouco antes você estava noticiando aí, né, o Raul Castro, esse impasse aí com os Estados Unidos, Cuba, e a gente, né, até pouco tempo atrás, a gente que nem sabia, né, eu digo, em geral, não sabia o que era Hormuz, aí todo mundo já estava preocupado aí com o Estreito de Hormuz e como isso impacta, né, a nossa economia. Então, a sociedade como um todo está tendo mais consciência da importância das relações internacionais e como isso impacta o nosso bolso, a nossa maneira de pensar, as relações políticas. E a universidade, né, como parte da sociedade, ela também tem essas preocupações, né? Então o aluno está mais consciente, ainda mais nesse mundo cada vez mais globalizado. Bom, então esse interesse por parte da comunidade tem crescido. E o que a gente faz, né, eu digo, nós, os escritórios de internacionalização de diversas universidades, nós tentamos facilitar essa conexão, é isso que a gente tenta fazer. A da UEMA, né, esse núcleo, essa superintendência da UEMA, ela surgiu em que ano? Enfim, já tem um bom tempo aí, já temos mais atividades bem desenvolvidas pela nossa Universidade Estadual do Maranhão, né?
A UEMA é uma universidade relativamente jovem, ela tem 45 anos, esse ano a gente está comemorando, né, 45 anos, mas o setor responsável pela internacionalização, ele começou em 2015, ele começou como uma assessoria de relações internacionais. Quem presidia era um professor nosso aqui da Engenharia de Pesca, o professor Thales, né? O qual estiver ouvindo aí, um grande abraço. E aí, até 2020, nós somos assessoria. E depois, a partir de 2020, nós viramos superintendência de relações internacionais. Acho que uma questão mesmo de nomenclatura ali, para facilitar a gestão, virou superintendência. Então, desde, né, de 2015, aí um pouco mais de 10 anos. Mas nós já tínhamos trabalhos de internacionalização pré-2015, mas ainda tudo muito embrionário. Maravilha. A gente sabe que a universidade estadual, você falou que ela é uma universidade jovem, né? A gente fala assim, não, mas tem 40 anos, é um tempo. Não é. Assim, se for ver, em fazer uma relação justamente com as universidades mais tradicionais, tem universidades centenárias, né? Então, assim, é um trabalho que é muito importante, né? É claro que em relação ao estado de desenvolvimento do Estado, né? A gente sabe que essas universidades, a própria UFMA, né? Elas vêm assim de uma atuação de extrema necessidade, mas a gente observa que realmente foi um pouco tardiamente que foram instituídas, né? Para trazer justamente esses avanços científicos, tecnológicos, né, que outros países, outros estados, inclusive, já têm há muito mais tempo. É por isso que tem que haver essa relação, né, de temporalidade, né, para que as pessoas compreendam também. Né? 40 anos é uma história, com certeza, mas a gente sabe que, fazendo essa comparação, como eu já disse, é uma longevidade que a gente tem que alcançar. E com o passar do tempo, o aprimoramento das ações, né? O crescimento da complexidade dessas estruturas, elas vêm com o passar do tempo, né? Enfim, qual a sua análise justamente sobre isso? Como é que a Universidade Estadual, e um abraço aqui ao reitor Walter Canales, né, tem desenvolvido atividades, né, para justamente expandir, né, e capilarizar cada vez mais, inclusive no restante do nosso estado, né, que tem os campi também da Universidade Estadual? São várias ações, né? A gente pode dividir ela na maneira como nós dividimos o setor, né? Nós dividimos o setor em, não sei, pelo menos 3 grandes braços, né? Um primeiro da mobilidade, e quando a gente fala em mobilidade, a gente tem a mobilidade dos alunos, docentes, né, técnicos que estão indo para outro país, a gente chama OUT, né? E a mobilidade IN, aquela de professores, alunos vindo, né, pesquisadores vindo. Então, tem a mobilidade, a questão dos acordos, convênios que são assinados, os convênios internacionais, e temos um outro terceiro braço que são os rankings, né, que a gente levanta os dados para nos posicionarmos ali nesses rankings internacionais. E também o suporte, né, na comunidade acadêmica para a organização de eventos, as traduções, e ajuda nessa parte linguística também. E o que a gente tem tentado fazer, até por uma própria demanda da pesquisa, por exemplo, os programas de pós-graduação, para subirem, né, o conceito, a nota, eles também precisam desenvolver, isso é uma demanda, né, da CAPES, aumentar, né, as ações de internacionalização. Então, e seguindo também o que temos de edital do governo federal, do governo estadual, para fomento à pesquisa, também já vai pesquisa e internacionalização, as redes. Então, aí isso tem aumentado ali a demanda e também, logicamente, ali as nossas ações. O que a gente tem procurado fazer é contemplar toda a comunidade, seja professores, alunos, até projetos de extensão, que a gente diz assim, não só a comunidade acadêmica, mas ali no entorno, né, da UEMA, não só em São Luís, mas como bem lembrasse aí, né, a UEMA, né, tem 20 campi, fora os programas especiais, Ensinar, Profitec. Então, de alguma maneira, envolver, né, tudo isso, capilarizar, interiorizar, né, também essa questão da internacionalização. E, nesse sentido, a gente, né, faz um convite aqui também ao ouvinte, né, quem quiser seguir as redes sociais ou o nosso site, vai conseguir ver, assim, as nossas ações.
Eu posso mencionar algumas aqui, que também a UFMA tem, né, uma referência em relação ao PEC-G, né, nós temos o PEC-G. O que é o PEC-G? É um programa do Ministério das Relações Internacionais, já bem consolidado, em parceria com o MEC, em que a gente oferta uma vaga, ou várias vagas em cursos de graduação, e recebemos alunos, seja da América Latina, Caribe, aqui, a África, e recebemos esses alunos para cursar a graduação aqui conosco. No âmbito da pós-graduação, temos um programa subsidiado, né, pela UEMA e a maior parte pela FAPEMA, que se chama UEMA pelo Mundo, em que os alunos, né, os nossos alunos de pós-graduação vão desenvolver partes de sua pesquisa, seja no mestrado e doutorado, em outro país. Então, essas sim, são só algumas ações, porque, embora tenha mobilidade, também tem a questão dos acordos que são firmados e que envolvem, né, laboratórios, mexe todo com uma rede. Então, acho que posso mencionar essas duas ações aqui em específico. Para a gente finalizar, professor Silas, a barreira linguística, né, ela tem que ser, ela é uma barreira, né, mas depois ela se transforma em uma ponte, né, entre os países, né? Uma parte da internacionalização também, claro, é contato com outros países, e geralmente vai ali pelos países que têm a língua portuguesa, né? Aí exemplo também, como a gente tem aqui na UFMA, como a UEMA está justamente se colocando, né, nesse trânsito, digamos, de informação, de produção científica e de atuação também institucional com outros países. Norberto, isso que você falou é muito interessante, né? E importante, né? Porque, veja, às vezes era muito cômodo para alguém só querer fazer relações internacionais ou se conectar com pessoas que falam português. E até pouco tempo atrás, o maior número de acordos que nós tínhamos era com Portugal. Porque também era muito conveniente, né? Imagina. E era mais, assim, um trânsito de professores. O que a gente tem tentado fazer é incentivar o ensino, né? Incentivar o desenvolvimento de uma segunda língua. Então, de uma maneira acessível, inclusiva, colocando aí, né, um diálogo constante com os nossos programas de letras, né, os cursos. Nós temos um núcleo de línguas, né, o Nuclim, e também grupos de conversação em espanhol. Por exemplo, temos um professor que ele é colombiano, é o professor John Jaro, ele tem um projeto, né, que é só de conversação em espanhol, né, o Clube de Espanhol. Temos também a nossa chefe de acordos internacionais, ela tem, a Ana Carolina, ela tem um projeto que se chama English Club, que é a conversação em inglês. Fora isso, temos alguns programas utilizando ali as nossas plataformas da UEMANet do ensino, né, do inglês também. Então, a gente tenta incentivar, e todos esses cursos aqui gratuitos, incentivar o aluno a aprender, né, uma segunda língua. Fazemos parte também de algumas redes latino-americanas do que a gente chama mobilidade remota, no qual algumas universidades, inclusive nós mesmos aqui da UEMA, às vezes vamos lecionar uma disciplina, vou ministrar uma disciplina, eu possibilito ali, colocando, né, uma câmera, e abro para que uma pessoa da América Latina aqui, né, na verdade que está conveniada a esses acordos, que assista a minha aula também, e depois eu posso pegar a revalidação dos créditos. Então, sobretudo a partir da pandemia, a gente começou a incentivar bastante esse tipo de prática. Por exemplo, em vez de fazer uma disciplina na minha área, aqui em São Luís, eu vou tentar fazer essa disciplina com um professor que é referência na universidade lá no México. E aí eu faço isso, já é uma internacionalização, estou aprendendo o espanhol, estou aprendendo o conteúdo da disciplina, e depois eu pego a revalidação, né, daquela disciplina, e vai ficar no meu diploma. Então, isso é uma ponte, né? Depois, através disso, vem um contato no WhatsApp, a troca de e-mails, a escrita de um artigo junto, a submissão de um trabalho, um evento, onde vão se reencontrar, né? Pela primeira vez, né? Face a face ali. Então, eu acho que essa questão da língua, ela é fundamental e temos trabalhado nisso, né? Que maravilha, é muito bom saber, viu, professor, dessas atuações. Eu agradeço aqui a sua presença e, claro, né, espero você para desenvolver mais atividades aqui falando sobre a Superintendência de Internacionalização da Universidade Estadual do Maranhão e também, claro, toda a Universidade Estadual do Maranhão. Acabei de conversar com o professor Silas Nogueira de Mello. Professor, muito obrigado pela sua presença. Adalberto, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui nesse programa. Grande abraço.
Sei todos os ouvintes. Satisfação nossa. Até a próxima. Bom dia. Até a próxima. Bom dia. Vamos agora, rapidinho, Mayra Nogueira, break. A gente volta já já com política aqui com Felipe Clã. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Política. Agora o comentário de política nesta quinta-feira com Felipe Clã, claro, né? Aqui com a gente. Tu tá sem ouvir, Felipe? Vamos logo corrigir aqui esse áudio. Tá sem ouvir? Tá sem áudio, Felipe? Aqui pra gente, Felipe, tá normal. Eu acho que é alguma coisa no seu microfone. Oi. Agora sim. Oi. Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo. Acho que é aí com você, Felipe. O probleminha é no seu áudio aí, na sua recepção. Tá ouvindo? Não tá ouvindo. Mas a gente tá ouvindo você, tá? É isso aí. Ele vai trocar aqui, enquanto isso, ele troca a forma de conexão aqui com a gente, tá, Mayra Nogueira? Enquanto isso, a gente... Cadê Borges? Será que a gente pode trazer Borges enquanto isso? Ou trazer aqui uma informação que acabou de chegar, justamente uma informação nacional, tá? Vamos ver aqui, Borges Júnior. Pronto, está aqui. Felipe está entrando de novo, barulhinho, a gente já ouviu aqui. É só um pouquinho de paciência, pessoal, que a gente está tratando aqui justamente para Felipe. Vamos lá, Felipe. Sem áudio, Felipe. Olha só. Não quer dar uma faladinha aí? Pode falar, fala aí. Você me ouve? Estamos ouvindo. Eu não te escuto. Você não está ouvindo a gente. Algum problema. Provavelmente. Tá. Olha só, Felipe, eu peço que você segure aí, a gente vai voltar já. Aguarde aí que a gente vai resolver. Adorei a língua de sinais, viu? Isso na política funciona também, né? Eu não te escuto, mas você me ouve, sabe aquela coisa? É isso aí. Infelizmente eu não estou lhe escutando, meu caro. Espera aí rapidinho que a gente vai dar uma reiniciada aqui, rapidinho, tá? Tá, enquanto isso, Mayra Nogueira, a gente vai trazer Borges. Deixa eu trazer Borges aqui para falar. Ele está na linha aí. Vamos lá, Borges. Vamos agora, Borges, trazer Borges para falar aqui sobre exatamente, né, enquanto a gente faz essa manobra, né, trocar o pneu
com o carro andando. Mayra Nogueira, Borges já está na linha, é isso? Vamos lá. Pode ligar para ele, Mayra. Pode ligar para ele direto. Estou aguardando Isso. ele aqui. Pode ligar que a gente vai falar com o Borges Júnior aqui para trazer mais informações. Ele já falou aqui sobre o Estado registrando alta de certidões de nascimento, né? A gente vai falar agora sobre o novo complexo que reforça a segurança aqui na área Itaquibacanga, Borges. Vamos ver aqui, Borges Júnior, ele já E Borges já está por aqui já. Então vamos lá, Borges, as informações sobre, justamente, né, falar sobre segurança aqui na área Itaquibacanga. Oi, Borges. Muito bem, Adalberto, Mayra, voltamos falando então sobre a região do Itaquibacanga, que ganhou uma nova estrutura para atendimento policial aqui em São Luís. O governo do Maranhão entregou a reforma e ampliação do complexo de segurança da Vila Embratel, entrega acontecida nesta quarta-feira, no dia de ontem. O espaço, ele agora reúne o 5º Distrito Policial, a Delegacia Seccional da Área Sul e ainda o Plantão Central da região, todos concentrados, os serviços concentrados em um só local, em um único ponto. Durante, então, a entrega, o governador Carlos Brandão, ele também autorizou a construção da Companhia Operacional do 1º Batalhão da Polícia Militar. Ela vai reforçar o policiamento em mais de 60 bairros da capital. A obra, ela faz parte de um plano de modernização das unidades de segurança pública e alcança várias cidades do Maranhão. O complexo, ele recebeu melhorias na estrutura e adaptação para a acessibilidade, também modernização das redes elétricas e de informática. Foram aí criados ainda novos espaços para atendimento da população. Adalberto, Mayra. São 8h36, ainda Borges, falando agora sobre o Festival Guarnicê da UFMA, que anuncia filmes das mostras paralelas. Mayra, a UFMA divulgou a lista de produções escolhidas para as mostras paralelas do Festival Guarnicê de Cinema 2026, a edição deste ano, divulgadas por meio da PROEC, da Diretoria de Assuntos Culturais. O evento, a gente lembra, ele acontece entre os dias 20 e 24 de agosto, aqui na capital, aqui em São Luís, e ao todo foram selecionadas 87 obras, distribuídas em 15 mostras temáticas. A programação, ela reúne filmes de várias regiões do país, conta com produções de ficção, documentários, animações e trabalhos experimentais. Entre os destaques maranhenses estão Selado em Cicatriz, Patrimônios Fantasmas, ZM Fantasmas da Boemia e O Último Retratista. Também participam filmes de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Pará. As mostras paralelas, elas fazem parte da programação não competitiva do Guarnicê, reforçam a diversidade cultural e audiovisual do cinema brasileiro, também abrem espaço para diferentes olhares e narrativas. A relação completa dos filmes selecionados podem ser consultadas no site da UFMA em guarnicê.ufma.br. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Borges, humor maranhense toma conta da Quinta Cultural do SESC. O Teatro Sesc recebe no dia de hoje, recebe nesta quinta-feira, mais uma edição da Quinta Cultural. O projeto, ele movimenta a cena artística aqui em São Luís e conta com atrações variadas e acessíveis ao público. Desta vez, o destaque é o espetáculo Noite de Gravação, que reúne aí nome do stand-up maranhense. Vai ser uma noite marcada por histórias do cotidiano, situações engraçadas e muita interação com a plateia. O projeto, ele acontece todos os meses, circula por bares, teatros e espaços culturais aqui da capital, sempre traz um elenco diferente para valorizar os artistas locais. Além da comédia, a Quinta Cultural também abre espaço para música, dança, teatro, performances, fortalece a produção cultural da cidade e incentiva novos talentos. A proposta do SESC é transformar as noites de quinta-feira em um ponto fixo de encontro entre artista e público, ampliando dessa forma, então, o acesso à cultura em São Luís. Mayra, Adalberto.
Borges, mais um assunto aqui sobre a operação contra a quadrilha de chantagem virtual que chama-se Sextortion. São Luís na mira dessa operação. Isso, a operação da Polícia Civil do Paraná, acontecida agora pela manhã, no dia de hoje, manhã desta quinta-feira, operação contra uma organização criminosa especializada em golpes de sextortion, que envolve a questão da extorsão, utilizando conteúdos sexuais para constranger a vítima a realizar determinadas ações, como pagar dinheiro ou fornecer mais conteúdo sexual. Entre os alvos da ação, pessoas aqui na cidade de São Luís, aqui na capital, e segundo as investigações, Mayra, os criminosos, eles conquistavam a confiança das vítimas pela internet, depois faziam ameaças para não divulgar fotos e vídeos íntimos. Em apenas 2 meses, o grupo teria movimentado quase 4 milhões de reais. A polícia informou que há pelo menos 20 vítimas em vários estados do país. Caso ele começou a ser investigado após uma denúncia feita no interior do Paraná, e ao todo foram expedidos 5 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão em cidades do Maranhão, Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Paraíba. Os investigados, eles podem responder por extorsão, organização criminosa internacional e ainda lavagem de dinheiro. Essa lavagem é feita a partir do uso de criptomoedas. As penas somadas, elas ultrapassam os 20 anos de prisão. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges, pelas informações. Vamos fazer o teste agora aqui com o Felipe Clã. Felipe, está ouvindo? Eu estou ouvindo muito bem. Agora sim. Olha, Felipe, infelizmente a gente está bem prejudicado. Estamos aí em 8 horas e 40 minutos. Vamos tentar fazer tudinho aqui por volta de 5, 6, 7 minutos no máximo, tá? Mas a gente vai conseguir. Felipe, bom dia, seja bem-vindo, claro, e vamos começar falando aqui sobre palanque de Lula, né? Ele prefere apoio do PT maranhense ou do MDB mais o Centrão? Olha, eu vou fazer os comentários bem curtos, né? Sarney presente novamente ao destino nacional, não só do Maranhão. Para quem acha que Sarney, nos seus 90 e quase 100 anos, né, não sabe fazer as coisas ou não tem prestígio nacionalmente, se equivocou. O Lula correu de novo para o abraço do seu amigo José Sarney, tentando aumentar essa porcentagem de 2% de diferença, mesmo com todo o escândalo ali do Flávio Bolsonaro. As tendências das pesquisas diárias demonstram que não houve o efeito esperado, né? Vamos ver. Então, ele precisa do MDB, o Lula precisa do MDB. O MDB não quer o Lula, o Centrão não quer o Lula, nunca quis, na verdade, né? O Centrão é pragmático. E só tem uma pessoa que pode ajudar o Lula, né? Junto aos empresários da Faria Lima, junto à Fiesp, junto aos banqueiros e junto aos políticos do Centrão que são financiados pelo agro e por esses financistas, que se chama Zé Sarney, como foi na primeira eleição do Lula. Só que o Sarney lembrou ao Lula que ele está com um problema muito sério no Maranhão, causado pelo próprio Lula, né, que quis atender a pedidos do seu dileto também amigo Flávio Dino, e causou toda esta confusão aqui no Maranhão. Me parece que a Rosiana vem para senadora, me parece que o Orleans vem para governador, me parece que o Lula não vem fazer campanha no Maranhão. Assim até agora, não há nenhuma confirmação. Mas o fato é que o Lula precisa do Maranhão, o Lula precisa do Sarney nacionalmente, meu caro Adalberto. Felipe, falando agora sobre as Big Techs, quem é que vai mudar essas novas regras do governo? Senado ou Donald Trump? Olha, rapidamente, né? Eu aposto no Trump, né? Eu aposto no Trump, porque o Trump não tem limite. Ele é dono do mundo, não é verdade? Então, eu acho que não vai ser o Senado que vai mudar. Lembrando que quem manda no dinheiro hoje em dia, depois
dos financistas são as big techs, né? Mas vamos ver, ou seja, me parece que o que eles estão querendo é proteção para nossas crianças, mulheres, idosos e a nossa democracia. E esse pessoal que quer ganhar dinheiro está se lixando para nós. A verdade é essa, meu caro Adalberto. Verdade, viu, Felipe? Verdade. Falando agora sobre o Congresso Nacional, tem liberou geral para o combate ao desmatamento. Como é que está essa história? Olha, tal qual o 6x1, né, que agora os deputados assinaram para o 6x1 só ter validade, vota agora, mas só tem validade daqui a 10 anos. O trabalhador de hoje vai estar vivo daqui a 10 anos, né? Nem os deputados e senadores talvez não estejam vivos daqui a 10 anos, ou seja, é o picadeiro, né? É a palhaçada, é aquela coisa. Aí já vai de novo para o judiciário, e depois reclamam que o judiciário quer mandar no Congresso Nacional. É época de eleição, é época de bolso cheio, é época de ética zero, é época de escrúpulo para nada. Ou seja, vamos atender os patrões que financiam as nossas campanhas. O povo que vote em nós, porque nós somos os melhores para os nossos financiadores, meu caro Adalberto. Felipe, agora para finalizar, é correta essa liminar contra o empréstimo do governo do Estado? Será que o TJ vai enfrentar as superiores forças ocultas? Olha, não sei. O nosso amigo Douglas Martins, que tanto já defendi, inclusive no processo do CNJ, né, contra ele, mais uma vez vem com uma polêmica muito grande. Me parece, nós até discutimos isso aqui no jornal, que o empréstimo não é para este governo, né? Como o empréstimo de Rosiana de 2 bilhões e pouco, do BNDES, também não era para o governo dela, serviu para o governo do Flávio Dino. Quem ganhar fica com esses financiamentos. Lembrando, é o cabo submarino que vai trazer tecnologia, né, digital para nós, é um refinanciamento com juros menores, é Minha Casa Minha Vida sendo financiado, ou seja, o dinheiro já vem com destino pronto. Agora, se a turma dos Dinices entenderam, né, que não deve ter um empréstimo, tudo bem, eles que mantenham essa, como é que eu vou dizer, este padrão judicial iniciado quando, então, o governador Flávio Dino ganhou o governo do Maranhão. Mas eu acho particularmente que eles precisavam rever este processo. Eu consultei ontem juristas de um lado, juristas do outro, político de um lado, político do outro, e também técnicos, e todos foram unânimes em dizer que é política pura, é política eleitoral, é ódio puro, expresso num entendimento que vai prejudicar a população do Maranhão. Eu lamento, realmente eu lamento. Só um detalhe, no meio das minhas conversas, né, com o meio político, mais de um dos políticos que nós conversamos colocou que há já um movimento para novamente levar o juiz Douglas Martins ao CNJ, né, como foi na época do Hildo Rocha e do Roberto Rocha, que entraram com uma ação e quase que o Douglas era afastado. Não sei se é para tanto, espero que não. Né? O Douglas trabalha todo dia, o Douglas é competente. O que ele precisa é rever, talvez, os seus laços, né, jurídicos, os seus laços de entendimento acerca desta eleição que vem aí. Meu caro Adalberto, Mayra e Borges, e ouvinte do nosso jornal Rádio Universidade. Eu fiquei cansado agora. O quê? Eu fiquei cansado, porque raciocínio, não, raciocínio e velocidade da língua, isso é para repórter jovem, né? Nós já estamos numa espera do delay, entendeu? É isso aí. Felipe, muito obrigado pela sua presença, tá? Olha, quinta-feira, hoje, né? A semana para concluir e a política
Tá pegada. Volta amanhã, tá? Volte amanhã com mais informações, claro, aqui, análise política com a gente, tá? Muito obrigado, Felipe, um bom dia e até amanhã. Bom dia. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, olha, tem muita coisa para rolar, tem Rádio Ciência, tem Avançar e o que mais? Tem ainda Manhã 106, com promoção, música, informação e muito mais. E Mayra Nogueira. Até amanhã.